Bom dia. A paz do Senhor Jesus, amém? A paz daquele que vive e reina para todo sempre, amém? Agora sim. Bem, eu sou o professor Marco Antônio e eu sou um professor estritamente do termo professor. Há 30 anos que eu faço isso. Eu sou membro da PIB de Guarapari, Primeira Igreja Batista de Guarapari, pastor Rafael Abdala, que é o presidente da Convenção Batista Brasileira. Eu estou aqui com a minha esposa Cláudia, eu gostaria que ela ficasse de pé só um pouquinho. Essa aqui é a Cláudia, estamos juntos há 32 anos de casamento, mais 6 de relacionamento. Toda a nossa vida tem a ver com igreja, família, tudo em nós é voltado para tanto. E hoje eu fui convidado pela Igreja Cristã Reformada Avivalista para dar uma aula, e eu gostei muito. Então eu posso mudar um pouco o meu tom hoje, ficar no tom de uma escola e dar uma aula em um tema que tem orado a Deus, tem estudado esse tema. Permita-me a minha apresentação. Eu sou formado em História, eu sou formado em Pedagogia, eu sou formado em Teologia. Eu tenho pós na área de História da Filosofia e Filosofia da Religião, que eu faltei terminar um detalhe no curso, mas eu considero. E esse eu fiz aqui, na Universidade Federal do Espírito Santo. Eu trabalho na rede particular e pública nos 3 segmentos. Então eu trabalhei já no Fundamental 1, no Fundamental 2, no ensino médio também e no curso superior com essas disciplinas, com as disciplinas principalmente de História e de Filosofia. Eu sou sala de aula, então eu estou acompanhando a educação nos últimos 30 anos. E por que eu estou fazendo essa introdução? Marco Antônio, você está dando carteirada? Não, não é carteirada. Eu preciso dizer para quem está me ouvindo aqui, e caso alguém venha ouvir a posteriori em outro lugar, de que eu sei do que eu estou falando, porque eu vivencio isso. Então, se eu não tratar muito, de mexer muito na Bíblia para lá e para cá, eu já coloquei nos meus slides, mas não coloca agora não, segura só um pouquinho, tá bom? Então eu vou caminhar com vocês nos slides, que eu fiz um roteiro para que eu também não venha me perder. Eu tenho um tempo médio de 50 minutos, confere, pastores? Amém? E eu vou trabalhar com vocês algo de suma importância. Mas olha para mim agora, por favor, com todo respeito. O que eu vou falar aqui é sobre a sua casa, é sobre a sua família. Eu vou repetir, hein? É sobre a sua casa, é sobre a sua família. Eu não quero, quem me ouve sempre já está cansado de me ouvir repetir isso. Eu não quero um dia estar diante de Deus. O meu último slide é uma família diante de Cristo. Eu não quero, no último dia, estar diante de Deus sem a minha esposa Cláudia, sem a minha filha Sara e sem o meu filho Pedro. Eles vão casar, vão me dar netos, com todos os meus netos, e se eu tiver a sorte de ter bisnetos, com todos. Eu quero chegar um dia diante de Cristo com toda a minha família. Eu não salvo ninguém, essa é uma obra do Espírito Santo, mas eu vou fazer de tudo, do ponto de vista objetivo, material, concreto, real, para ajudar os meus a encontrarem a Cristo. Eu não quero um dia estar diante de Deus sem a minha casa. Os Marines, que é a 4ª Força Militar norte-americana, os homens que já me ouviram falar aqui nas confrarias sabem que eu repito isso sempre. Os Marines dizem assim: ninguém da tropa, ninguém será deixado para trás. Ninguém, eu quero adaptar isso à minha família, ninguém deixado para trás. E eu estou num drama. Estamos ou não estamos, amor? Nós estamos num drama, porque eu criei o meu filho dentro da igreja. E hoje o meu filho está distante. E eu falei com ele
e falo, ele me ajudou a fazer o que eu vou projetar aqui. Ou seja, o meu filho está distante por um período da vida dele, porque eu creio que tudo que nós fizemos em Deus, toda a educação em Deus, vai trazê-lo de volta, e um dia eu, a Cláudia, a Sara, o Pedro, todos estaremos com Cristo, amém? Eu acredito na educação que o Senhor me orientou e eu passei para os meus filhos. Mas eu sei que a escola atrapalhou a vida dele. Por isso que o meu tema, que eu sugestionei ao pastor Hamilton, que de maneira muito carinhosa, como é dele, eu falei, pastor, posso falar de família cristã e educação secular? Posso falar família cristã e educação secular? Ele, sim. Porque é um tema que eu tenho estudado e eu tenho pedido a Deus oportunidades para poder falar nas comunidades. Agora sim, meu irmão, você pode colocar aí, e aí eu vou sempre passando aqui, opa, deu certo, então tá certo. O Estado contra a família cristã. Marco Antônio, você é um anarquista? Não. Eu sou uma pessoa que compreende muito bem o que o Estado faz. Texto bíblico. Abre, por favor, sua Bíblia em Êxodo 1, 22. Êxodo 1, 22. Todos acharam? Amém? Diz assim: Faraó ordenou a todo o seu povo, dizendo: todo filho que é nascido deveis lançar ao rio, e toda filha preservareis com vida, os filhos lançados ao rio. Agora vai para Mateus 2,16, que é quase que de novo desse versículo. Amém? Mateus, capítulo 2, verso 16. Então Herodes, vendo que tinha sido enganado pelos homens sábios, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todas as suas fronteiras, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira aos homens sábios. Eu coloquei um comentário para vocês. Nessa passagem bíblica, o Estado interfere diretamente na estrutura familiar. Ele manda matar os primogênitos. Repara só, se você olhar a Bíblia com atenção, você vai sempre ver que nós, primeiro, somos peregrinos nesta terra. Segundo, o Estado sempre tenta intervir. O povo de Israel, ele entende muito disso. O povo de Israel, ele entende muito do que é perseguição. E ele sabe que os estados estão contra o Estado de Israel. Porque um povo que foi a vida inteira perseguido, ele sabe que ele não pode titubear, que ele não pode vacilar. Porque se ele vacilar, veja aqui uma segunda coisa. Daniel, capítulo 1, dos versos 3 a 7. Eu estou lendo aqui na King James 1611, talvez um pouco diferente de vocês. Diz assim: E o rei disse a Aspenaz, mestre dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da semente do rei e dos príncipes. Agora vamos ao 7. Depois você lê o que está no meio. A quem o príncipe dos eunucos deu nomes, pois ele deu Daniel o nome de Beltesazar, e Ananias, Sadraque, Amisael, Mesaque, e Azarias, Abednego. No versículo 5, olha que coisa interessante. E o rei determinou para eles uma provisão diária de alimento do rei e do vinho que ele bebia. Só assim tá bom. O que está acontecendo nesses trechos que eu li da Bíblia? No primeiro, há uma intervenção direta do Estado. Daí você vai entender o meu tema. O Estado contra a família. Então, nesses textos. No segundo, acontece algo interessante. Eles estão no cativeiro da Babilônia, e aqueles jovens, como muitos dos que estão aqui, foram separados para serem cuidados e tratados aonde?
na corte do rei. E tudo que havia na corte do rei. E nós conhecemos o texto. Daniel decidiu no seu coração não se contaminar. O grande pregador norte-americano, o pastor Wald Bausch, ele falou assim: vocês mandam os seus filhos para Roma, depois reclamam que eles viram romanos. Ou cristãos, vocês mandam seus filhos para estudarem em Roma. Depois, cristãos, vocês reclamam deles não continuarem cristãos e virarem romanos. Qual é a minha premissa? Não existe educação neutra. Ponto. Vou repetir esta frase, se você estiver anotando, anote. Não existe nenhuma maneira. Meu irmão, por favor, presta atenção. Não existe nenhuma educação neutra. Somente a chamada educação científica. Isso não existe. Todo ensino, todo elemento cultural, toda a produção cultural, ela é focada em algum objetivo. Nós usamos uma expressão hoje, chamamos ela de ideológica, porque ela é de fato. Então, quando alguém te disser que existe uma educação neutra, essa pessoa está mentindo para você. E agora, atenção. Progressão da vida humana. O indivíduo, a família, a sociedade. O indivíduo é a primeira ideia que se tem. Inclusive, teologicamente, o que nós falamos? Todos nós temos uma dada por Deus. O que nós temos em nós que é dada por Deus? Uma alma. É essa alma que me faz ser quem eu sou. É por isso que no 139, ele está dizendo assim: Senhor, antes de eu ser formado, tu já me tecestes. Essa ideia é de que Deus não só nos forma, como Ele coloca algo em nós que me faz ser especial. Vira para o teu irmão direito, da esquerda para frente, para trás, e diz assim: não é clichê de pregador não, mas é verdade, você é especial. Fala para ele assim, porque você tem uma alma. Por isso que a palavra de Deus toda fala em salvação de almas, ou da sua alma. Daí vem a ideia de que a salvação ela é individual. Essa é a minha primeira identidade. Eu sou um indivíduo. Quando eu nasci, e você também, eu tinha um vínculo com uma pessoa. E quem é essa pessoa? A minha mãe. Inclusive na hora do parto ou da cesárea, alguém foi lá e cortou o meu vínculo com a minha mãe, o seu vínculo com a sua mãe. E que vínculo é esse? O cordão umbilical. Agora uma palavra para os pais, eu sei que foge um pouco do meu assunto principal. Ei, pai, o seu filho só te reconhecerá que você é o pai dele se você estiver presente. Imagina naquela época que eles viviam muito em guerras. Um determinado indivíduo é um guerreiro também. E ele passou, como por exemplo, em uma batalha contra os persas na Grécia Antiga, ou os romanos contra Cartago. Ele passou 5 anos no campo de batalha. Nasceu o filho dele, ele não viu. Ele passa 5 anos, em alguns casos, como na Guerra do Peloponeso, 28, 29 anos. Quando ele volta do conflito, ele não viu nascer, já é um homem. Como ele não estava presente, o menino não reconhece ele, a menina não reconhece. Então, pai, a mãe tem algo até muito natural com o filho. Ela gera, ela amamenta, ela traz para perto, ela dá os primeiros cuidados, ela é muito íntima do filho. Mas só tem uma maneira de você, pai, ser reconhecido pelo seu filho: presença. Filhos querem do pai presença. Por quê? O segundo núcleo que eu tenho é a família. Agora, indivíduo tem um vínculo íntimo, família. Porém, ele não vive só na família. Agora estou numa aula praticamente de introdução à sociologia. O indivíduo também, ele vive aonde? Na cidade.
A cidade é a palavra também para sociedade. E a sociedade, ela é laica, no sentido agora estrito do termo. A sociedade, ela não pode, não consegue, nem vai ser, mesmo que tenhamos um governo de um cristão, a sociedade como um todo, ela nunca será o quê? Cristã. Ela sempre será laica. É próprio da vida civil. Isso é próprio. Eu preciso que você entenda essa introdução de indivíduo, família, sociedade. Porque o único lugar em que você é, de fato, livre completamente é na sua casa. Eu vou repetir. Você sabe que aqui nessa igreja nós somos livres. Livres no espírito. Somos livres. Mas os que lideram o ministério da ICR sabem que eles estão amarrados em certa medida por regras, por leis. Nós estamos na época de declaração de imposto de renda pessoal, mas vai chegar a hora do imposto de renda das instituições. Vai eles não declararem nada para o governo para ver se não sofre uma intervenção. Então, tudo que nós temos de liberdade em sociedade é limitado. O único lugar em que você é verdadeiramente livre é a sua casa. Só há um lugar onde podemos ser verdadeiramente livres. Em nossa casa. Isso é muito sério. A minha casa é a minha propriedade. No Salmo 128, 127, 128, trata de família, propriedade, casa. Inclusive está dizendo, se você ousar construir uma casa sem Deus, é em vão. E se você quiser proteger a casa sem Deus, é em vão. Não construa nada sem Deus. Não construa. É seu lugar mais livre? Sim. Inclusive também na casa, você não é totalmente livre. Um exemplo bem radical. Eu não posso decidir matar os meus filhos dentro da minha casa. Eu vou cometer um crime. Porque eu vou intentar contra a alma de alguém. Então até na casa eu tenho certa limitação, mas é o lugar mais livre. A grande questão é, será que o Estado está preocupado, ou o governo, com a sua casa? Eu acho que sim. Se você olhar bem, a família não tem hoje liberdade de educar. Quem está acompanhando o caso da família Jales no interior de São Paulo? Essa família, ela propõe como educação dos filhos homeschooling. Os filhos, as duas meninas desta família, presta atenção, elas leem em média de 30 a 50 livros por ano. Tem educação clássica, tem uma educação ampla, e os pais foram levados aos tribunais no interior de São Paulo. E a família foi condenada, agora está suspensa a condenação, porque cabe recurso. O pai e a mãe foram condenados por abandono intelectual dessas duas meninas que são excelentes em tudo. A mãe, inclusive, se formou em matemática, em pedagogia, tem 2 professores particulares dentro de casa. As meninas são brilhantes, tem introdução à música clássica, tem introdução aos clássicos da literatura, conhece bem matemática e domina a língua portuguesa. São 2 alunas muito acima da média de uma pessoa que está educada numa escola pública da cidade de Marechal ou até numa particular de Vitória. Os pais foram levados aos tribunais e condenados a 50 dias de prisão por abandono intelectual. O próprio titular da acusação, que é o Ministério Público, disse que não havia como acusá-los, devido a mais de 5.000 documentos que provavam que as meninas estavam sendo bem educadas. Mas sabe qual é o problema? Elas estavam fora da escola pública. E no meio de um depoimento, elas dizem que elas não gostavam de ouvir, agora me dá licença, por favor, de ouvir funk.
e muito menos dançar funk. Imagina, leia a reportagem da Gazeta do Povo, você vai ficar impressionado. Ou seja, hoje nós não temos mais a liberdade de educar os nossos filhos. E o que é educar uma criança? Em termos profundos da filosofia, educar uma criança é arquitetar com Deus uma alma. Eu adoro essa frase. Vou repetir, hein? A arquitetura de uma alma. As virtudes cristãs e as virtudes comuns, elas têm função arquitetônica, ou seja, ela vai construindo o prédio interior de uma pessoa, vai formando a personalidade de uma pessoa, o caráter de uma pessoa. E no nosso caso, que fazemos uma educação cristã, é aquilo que Paulo apóstolo falou, até atingirmos a estatura de varão perfeito, o próprio Cristo. Daí o nome cristão, pequeno Cristo. Eu ensino meu filho, eu ensino a minha filha, e ela vai se desenvolvendo com as virtudes cristãs, e ela vira um pequeno Cristo. Vocês estão percebendo? Não há educação neutra, não tem educação neutra. Olha que coisa interessante, o Estado, ele criou amarras institucionais, amarras políticas, amarras jurídicas, impedindo que nós eduquemos os nossos filhos da maneira que nós queremos. Agora para tudo. Se eu educo uma criança, eu transmito para essa criança o quê? Valores. Eu transmito para ele princípios de vida. No nosso caso, quais são os valores? Os cristãos. Quais são os princípios? Os retirados da Bíblia. A grande pergunta é, por que os governos, não só do Brasil, mas de todo o mundo, alguns, não querem que você, meu querido, que você, minha querida, eduque os seus filhos? E a pergunta é, se você aceitar essa ideia de não educar o seu filho, o que vai acontecer com o seu filho? Porque alguém vai educar a sua criança. Alguém vai educar o seu filho. E aí eu gostaria que você olhasse aquela imagem, não sei se ficou boa para vocês. Temos amarras aqui, ó. A sociedade está amarrada por uma série de engendrações políticos sociais. A outra ideia está aqui, ó. A família sempre foi um elemento de alto lá governo, alto lá mundo secular. Porque, olha, voltemos à música. Se a música que mais tem mídia no Brasil hoje é o estilo funk, e são letras terríveis, me permita. Eu estudo, então eu tenho que ouvir, eu tenho que conhecer, eu tenho que fazer análise linguística. Praticamente todos os grandes sucessos desse estilo musical e até um pouco do sertanejo, chamado universitário, os estilos, objetificam a mulher. Colocam a mulher numa posição degradante. Tira dos nossos filhos a perspectiva da modéstia, a perspectiva do decoro, do guardar-se, do guardar. Então, essa educação que passa por esse estilo musical, ou por aquela série, ou por aquele filme, ou por aquela ideia, o que faz? Literalmente, a palavra correta é corromper, corrupção. Pais, você já percebeu que seu filho, basicamente, ele vai da casa dele para a escola, da casa dele para a igreja. De vez em quando ele está na internet aqui, ali, acolá. Mas na maioria, em termos de lugares físicos, os dois lugares que ele vai, basicamente, casa, ou mais, talvez casa dos parentes, talvez. Mas ele vai, basicamente, frequentemente para dois lugares. É obrigatório ele estar aonde? Na escola. E vem para a igreja com você. Por que alguns assimilaram ideias muito tortas? Por que alguns meninos e meninas
estão com ideias muito estranhas, esquisitas. E por que alguns governos não querem que nós eduquemos os nossos filhos? Educar é arquitetar uma alma, glória a Deus. Mas educar é transmissão de cultura. Eu vou transmitir para os meus filhos uma cultura. E qual é a cultura que nós iríamos transmitir para os nossos filhos? Ela é cultura, mas também é um dado espiritual. Tudo que nós temos de cristianismo. A grande questão é aqui, os pais cristãos querem transmitir para os filhos sua perspectiva. Sexualidade. Temos ou não temos uma perspectiva? Nós ensinamos aos nossos filhos a guardarem-se para o casamento. Casamento, como é que casa? Para casar, tem todo um processo para casar, tem uma maneira de casar. Um dia, uma família vai virar aqui, vai enfeitar essa igreja inteira, vai chamar um dos sacerdotes para que possa dar a bênção em nome de Jesus. Esse negócio de juntado com fé, casado é, quem escreveu essa frase? Satanás. Para nós não cola isso não. Para nós é fazer a corte certinho, passar pelo processo do noivado, ir ao casamento, casar numa igreja de Deus ou num lugar preparado, invocarmos a Deus. Amém? Amém. Eles inventaram que juntado com fé, casado é. Está amarrado. Na verdade, eles estão desamarrados. Valores morais, o que é o bem, o que é o mal, perspectiva econômica, política. Eu quero ensinar o meu filho. Quem mais quer ensinar o seu filho aqui? Pega a tua mão, meu querido. Fala assim, eu não vou abrir mão de educar os meus filhos. Nem que venham me processar. Como fizeram com a família lá de São Paulo. Pode processar. Aqui tem alguns advogados. Abre o processo. O Ministério Público, abre o processo. Porque eu não vou deixar o meu filho nas mãos de sabe Deus de quem. O Estado brasileiro, leia a legislação. Ele obriga a matricular as crianças a partir de 4 anos, aos 18. Você sabe que o atual governo, na gestão anterior, ele tentou que a obrigação fosse 2 anos de idade. Obrigação. 4 anos ainda é um pouco facultativo. A partir do 6º ano não tem jeito. Eu trabalho em escola, eu trabalho como professor, eu trabalho na município como coordenador e assistente da direção. Essa semana eu estava aconselhando um irmão que está passando uma crise no casamento por conta de um problema também com a filha dele na escola. Eu disse assim, a primeira coisa que o Senhor vai fazer é procure a escola. Esteja presente na escola. Porque se a sua filha continuar sofrendo isso, você pode ser, e se eu sou o seu coordenador, eu faria isso. Eu faço documento, eu coloco no busca ativa, eu coloco para a vara da infância. Eu faço isso. Se você abandonar o seu filho, se você não visita a escola quando é chamado, eu, coordenador Marco Antônio, eu vou te mandar no busca ativa, que é um órgão do governo, e se não for pela busca ativa, eu te coloco na vara da infância. De repente, bate na sua casa um agente público te entregando uma intimação para te mostrar a força da lei. Então nós temos que mandar os nossos filhos para a escola, não tem para onde correr. A matricularem de 4 anos até os 18, a ficarem de 4 a 8 horas por dia, dependendo se for escola integral. Depois que ele vai para o Fundamental 1, que é do 6º ao 9º ano, ele começa a ouvir 10 vozes diferentes. Só um detalhezinho, a escola é cristã, ela pode estar no nome, mas ela é formalmente sem Deus, ela é laica. E o ensino é chamado científico. Irmão, sabe o que eles falam de vocês? De que vocês são medievais, de que vocês são obscurantistas, de que vocês são não iluministas, estou usando linguagem mais filosófica, de que vocês são literalmente cabeça fechada. E vocês não podem educar crianças, porque senão essa criança não vai se adaptar a esse mundo aí fora. Porque senão o seu filho não vai querer ir no carnaval fora de época e muito menos vai querer beijar 40, 50 pessoas diferentes enquanto pula carnaval. Nunca o seu filho vai pisar no baile funk.
Nunca! Então seu filho não serve. Se você educar o seu filho, ele não faz essas coisas. Eu estou criando essas caricaturas para você poder perceber do que eu estou falando. Então, quando ele está sentado lá no 6º ano, ou no 7º, no 8º, no 9º, ele está ouvindo 10 vozes durante 4 ou 8 horas diferentes da sua, dizendo que você é obscurantista, de que você é crente, ou Bíblia debaixo do braço. Qual é a consequência? Isso solapa, quer tirar, solapa em mim a autoridade de dizer ao meu filho, filho, sobre sexualidade, o certo é isso. Tem professor que chega ao desplante naquilo que a Escola Sem Partido chamou de audiência cativa. A Escola Sem Partido, que é um movimento que está voltando agora, quando ela surgiu lá atrás, ela disse assim, nós precisamos de câmeras em escolas, se possível até gravar as aulas, porque o aluno é uma audiência cativa ao professor. Dentro de uma sala tem 30 garotos com alguém, e alguém está falando com ele. Alguém está falando com o garoto. Alguém está falando com a garota. Você disse em casa que a conduta moral / sexual será desse jeito. Tem 10 pessoas dizendo diferentes dentro de uma sala cativa e fechada. Eu sou uma dessas pessoas. Eu já fiquei com 130 pessoas à minha frente, dando aula no pré-vestibular. Podendo falar com eles. É aquilo que o pai do Michael Jackson falou para ele. Michael, quando te entregaram o microfone, te entregaram todo o poder. A grande pergunta é, você conhece os professores do seu filho? Da sua filha? Você visita a escola? Você olha os cadernos? Pai, mãe, olha para mim. Não fale para mim que você não tem tempo. Agora estou sendo duro e até um pouco deselegante, porque eu fui convidado. Se você fala que não tem tempo de ir na escola e não tem tempo de olhar os cadernos e os livros, não reclame com o pastor desta casa que está acontecendo uma coisa errada com o seu filho. Se você não conhece os professores do seu filho, tem uma coisa muito errada. A narrativa do Gênesis, em que a Eva conversa com a serpente, a Eva cometeu um erro. Ela não quis saber com quem ela estava conversando. Se a Eva tivesse percebido com quem ela estava conversando, quando terminou a conversa, a Eva saiu para falar com Adão, ela iria olhar para trás, possivelmente aquele animal que estava serpenteando uma árvore, iria descer e iria sair se arrastando. A Eva é um bípede, é ou não é? Como nós. Eva é um bípede, ser humano completo, nada de evolução, nós somos feitos completamente. E olhar para aquela serpente, ia ver que é de uma outra espécie e ainda está serpenteando. Ela nem prestou atenção com quem está conversando com o seu filho. Aproveito para te perguntar, quem seu filho está assistindo na internet? Quem que ele está curtindo? Quem que ele está seguindo? Ah, você não sabe? Se você não sabe, educar as crianças é a principal tarefa de um pai e de uma mãe. Não é dar carro do ano, não é dar a melhor escola, nada disso. Não é viagem para o exterior, isso é tudo depois. A primeira coisa que nós cristãos temos é educação dos nossos filhos. E um detalhe, nós temos que mandar para este lugar, aonde o professor B, C, D fala coisas diferentes da sua. De maneira que o menino pergunta assim, quem ou o que sou eu? Filho, volta comigo. 6º ano, 10 professores. 7º, 8º, 9º. Quando chega no médio, dependendo dos projetos, ele pode ter até 15 pessoas falando com ele semanalmente. Exemplo. Vou usar a sexualidade como exemplo. Em relação à sua sexualidade do garoto, essa confusão provocada. Então volta aqui. O que eu estou dizendo aqui para vocês?
essas vozes, isso confunde o nosso filho, provocando em muitos uma vertiginosa crise de identidade. Ao ponto dele falar assim: quem sou eu ou o que sou eu? Vou te dar a solução da escola secular. Como essa garota está confusa, por exemplo, na sua sexualidade, essa confusão provocada pela educação escolar, leva o garoto ou a garota que está em uma crise de identidade a começar a achar que uma das letras, e aí eu pesquisei e coloquei toda a sigla L, vou falar só assim porque eu conheço a internet, toda a sigla L, e ela é extensa, porque ali são as possibilidades de gênero, e gênero é uma falácia. O que existe é sexo biológico, o que passar daí é tudo falácia retórica para confundir os garotos e as garotas. Atenção, hein? Alguém pode dizer assim: ei, garoto, você não está confuso? Talvez uma dessas letras, por exemplo, aquele número 2 ali, você pode ter dois espíritos, um masculino e um feminino. Ou você pode ser intersexo. Ou você pode ser não binário. Por quê? Se eu estou confundindo em quem eu sou, e agora até no que eu sou, os adolescentes, se tiver alguma a lembrar, eu posso ser um Therian. Eu posso ser um animal, eu faço performance de um animal. Tem um adolescente que fez assim agora. É isso mesmo, que a gente vê na internet. Por quê, pessoal? Meus irmãos, é o meu objeto de estudo. Eu estudo essas coisas. Então, olha a solução. Pode ser uma possível solução para o problema de quê? De identidade. Para tudo. Para tudo. Marco Antônio, olha o que você provocou aqui agora com essa aula. Bem, meu filho não pode parar de estudar. Homeschooling dá o maior problema jurídico. Como é que eu faço? Por enquanto, nós teremos que continuar enviando os nossos filhos para as escolas. Só que agora é diferente. Eu vou participar de todo o processo. Eu não vou ficar alheio ao processo. Eu não vou ficar aquém do processo. Essa aula é uma provocação. É uma aula de quem está dentro da escola. E sabe, claro que não são todos professores, temos cristãos verdadeiros, honestos, dando aula. O senhor que coordena uma escola, o senhor sabe muito bem. Mas nós sabemos, nem toda escola também é militar, né, que é mais fácil. Nós sabemos que a escola secular, em especial as universidades, na hora que o seu filho começar a escolher uma universidade, para fazer o curso superior dele, visite a universidade e veja se vale a pena enviá-lo para lá. Talvez você está enviando o seu filho para a Toca do Leão, ou melhor, para a Toca da Raposa. É da sua responsabilidade. Os seus filhos, sua responsabilidade. Um dia o Senhor vai te chamar e vai perguntar: o que você fez com aqueles que eu te dei? Os filhos são dádivas do Senhor, diz o salmista. Os filhos são dados pelo Senhor, até os adotivos são dados pelo Senhor. Então meu irmão, é sua responsabilidade. Fique atento, vá à escola do teu filho. Ok, eu sou da escola, eu não gosto de pai cri-cri. Os professores estão aqui, concordam comigo. Tem um chamado pai cri-cri. Bem, se não tem como, seja o pai cri-cri. Mas vá à escola, veja o caderno, olhe o livro, querer saber, participe. Porque se ele ficar confuso, ele pode achar na sexualidade dele que uma dessas letras é a solução. Problema gravíssimo. Em nosso pernicioso, eu adjetivei, até coloquei em destaque, sistema educacional. Eu vou pedir licença que eu vou mostrar agora um slide de logo após de um intelectual progressista. Vou mostrar um intelectual.
Quem fez educação aqui agora vai me desculpar de novo. Quem é o patrono da nossa educação? Vamos lá, gente. Quem é o patrono da educação brasileira? Esqueça Paulo Freire. Paulo Freire é um ideólogo, Paulo Freire é um militante político disfarçado de educador. Se você lê Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Autonomia, que é o último livro dele, vou só citar algo que tem do Oprimido. A educação, ela é biófila, criadora de vidas. E como a educação é criadora de vidas, vai saber o que ele quer dizer com criadora de vidas? Se alguém não quiser criar vidas, temos que tirar a vida. Você sabe o que ele está dizendo, né? Nós não concordamos com as vidas que Paulo Freire quer criar. Logo, se você não concorda, você é o alvo. Isso está escrito no texto. Tem muitas outras citações que eu poderia fazer com vocês. É um problema gravíssimo. Está escrito ali, ó, em nosso pernicioso sistema educacional, a criança sem saber. Sem saber. Está aqui, ó. Seja o certo, o errado, mas sim. Sabe o que a criança está recebendo? Um rol de opiniões, uma coletânea de opiniões. Meu irmão, minha irmã, na maioria das vezes, diferente. Se você não para em casa com o seu menino, com a sua menina, para desfazer algumas coisas, ele vai começar a assimilar de que aquilo é a verdade. E de que possivelmente você está errado. Uma vez um menino virou numa aula de filosofia e disse para mim que ele era ateu. Eu falei assim, meu amigo, eu estou nessa labuta de estudar filosofia há muitos anos. Sabe que é muito difícil ser um ateu, né? Não, eu sou ateu, eu não gosto de Deus, muito menos de igreja. Eu falei, como é que é a relação com os seus pais? Ele, muito difícil. Aí eu criei uma expressão, ateu dos pais. Ateu dos pais. Descobri que o menino não tem nenhum problema com Deus. O problema dele é com o pai dele. É com a mãe dele. Talvez com os irmãos da igreja. Ele acha que se ele adotar o ateísmo, ele resolve um problema. Por exemplo, o pai dele não chama mais ele para a igreja. Não tem substância para ser um ateu. Porque é muito difícil. Você sabe que ser ateu é mais difícil do que ser crente, né? Porque toda a natureza aponta para um Criador. Consequência direta é a minha tese. E também daquela que hoje é a minha referência nessa palestra. A minha referência é Ana Paula Campagnolo. É a Ana Campagnolo. Ela é minha referência. É dela que eu tirei algumas ideias que tem aqui, como essa de deixar uma criança conversando com 10, 12 pessoas durante 4 horas, 5 dias por semana. Isso é perigosíssimo. E pessoas que você, como a Eva não conhecia a serpente do paraíso, você também não conhece. Tirar o direito, e o direito está com D maiúsculo. Se você olhar bem a legislação brasileira, tirou o direito. A senhora Duprá, vou falar só assim, para não ter problema, ela era do Ministério Público da cidade de São Paulo. Ela disse em uma entrevista, os filhos, está no texto da Constituição, os filhos não pertencem só aos pais. Os filhos são dos pais e do Estado. E ela está certa. Se você olhar o texto, é verdade. Vou repetir. Daí eles criaram o crime de abandono intelectual. Se você não coloca o seu filho na escola regular, você pode ser acusado por abandono intelectual. É retirado dele. O Estado quer ensinar para o seu filho valores que não são cristãos. É esse intelectual um dos. Eu poderia falar aqui de Jacques Derrida, eu poderia falar aqui de Horkheim, poderia falar aqui de Theodor Adorno, ou do próprio Paulo Freire, poderia falar da escola de Frankfurt, que são esses teóricos, que é chamado de neomarxismo, mas eu estou pegando um que era militante do Partido Comunista na Itália,
que ficou anos preso porque discordou de Benito Mussolini. Na cadeia, esse homem que está aqui, que é um dos maiores influenciadores da Universidade Brasileira, do ponto de vista intelectual, escreveu uma obra chamada Os Cadernos do Cárcere. Essa citação que é tirada de sua obra, ela é atribuída a ele, não é do próprio punho dele, mas a ideia é essa aqui. Ele falava com os militantes progressistas da Itália e da Europa. Parem! Ei, é para vocês pararem. Não tomem quartéis e não atirem nos blindados, nos tanques são os blindados. Parem de fazer revolução armada. Tomem as escolas e atirem nas ideias. Eu sou meio performático mesmo para criar o clima. Porque o importante está aqui, ó. Olha o que esse intelectual está fazendo. Parem de fazer revolução armada. Eles fazem como aquilo que nós fazemos de cortina de fumaça. Mas o que eles querem fazer é: eu vou fazer pedagogia e vou ser professor. Eu vou ser o artista. Eu vou ser o diretor de cinema, o ator de cinema. Eu vou ser o escritor. Eu vou mexer com as ideias. Parem de tomar os quartéis, tomem as escolas e atirem nas ideias. É aquilo que nós chamamos de desconstrucionismo. Vamos desconstruir o garoto na sua sexualidade e vamos ressignificá-lo com uma daquelas letras. Isso é uma ação coordenada. Literalmente, eu abandono a minha profissão. Se eu pudesse levá-los agora a uma aula da Universidade Federal do Espírito Santo, numa área de humanas, no centro de humanas, e sentar com vocês uma semana para vocês ouvirem uma aula, eu paro de ser, eu abandono tudo. Se não é isso que eles estão ensinando agora lá, não, agora é coisa de domingo, nesses dias. Eles desconstroem tudo e ressignificam tudo. Finalizo. Família cristã versus educação escolar. Se o pastor Hamilton quiser depois, ele pode divulgar esses slides. É do congresso, os slides. Posso deixar as minhas redes, o meu contato para a gente conversar. Isso aqui é muito rápido, tem muita coisa para dizer. Mas olha, um dia acontecerá isso aqui, ó. E eu quero terminar assim. Aleluia. Um dia na glória eterna, eu e a minha família. Então eu não vou titubear, eu não vou vacilar com a educação do meu filho, com a educação da minha filha. Eu não abro mão. Tem que mandar para a escola secular, vou mandar, mas eu vou olhar o caderno, eu vou olhar o livro, eu vou conversar com meu filho. Eu não vou abrir mão, eu não vou dormir mais. Eu sei que você cansa trabalhando de manhã, de tarde, de noite. Eu sei, meu querido, eu também canso. Mas se você abrir mão... Agora só para os homens. Guerreiro, olha para mim, guerreiro. O que você acha dessa princesa que você está criando? Contudo, cair na mão de um homem mau. Porque você dormiu. Porque você quis ficar assistindo televisão. Porque quis ficar vendo futebol. Porque você tinha que correr, jogar seu futebol no final de semana. Aí de repente ela aparece aí com esse crápula, com um homem que não é de Deus. Guerreiro, só tem um homem de Deus. Só tem um homem que pode tirar a sua filha da sua casa. Um homem de Deus. Só um homem de Deus. Um homem que está quebrantado nesse altar. Uma palavra para as moças agora. Moças, busquem a Deus. Moças que não são casadas. Busquem a Deus com toda a sua força. Porque só um homem que está buscando a Deus vai te encontrar. Moça, busque a Deus com todas as suas forças. Porque o homem que está buscando a Deus te encontrará.
É assim que nós ensinamos nessa casa. É assim que nós ensinamos nesse ministério. Um dia estaremos todos... Eu não estou tão bonitão assim não, mas bom seria. Né, amor? Tá lindo aqui. Eu, a Cláudia, a Sara é mais velha que o Pedro. A Sara e o Pedro, um dia, diante de Cristo, com toda a nossa casa. E tem uma brincadeira que eu faço. Eu amo tanto a minha família, a minha casa, que se eu puder, eu levo o meu cachorro. Não sei se eu tenho respaldo bíblico, mas é isso. Querido, é uma palavra de alerta. Eu tenho muito para dizer, mas não dá em tempo. Mas é uma palavra de alerta. Cuide da educação do seu filho. Eu quero orar com vocês. Amém? Eu preciso orar com vocês. Porque diante dessa palavra, você precisa se levantar e cuidar da educação dos seus. Amém? Amém? Vamos ficar em pé, meus irmãos? Em pé um pouquinho? Qual é a nossa esperança? Um dia estar com Cristo, amém? Sozinhos? Não! Com toda a nossa casa. Então vamos enfrentar esse estado e essa educação no cuidado da nossa família. Deus amado e bendito, louvado seja o teu nome. Nenhum da nossa casa ficará para trás, Senhor. Ah, meu Deus, e os filhos que estão distantes, e os que estão confusos, nenhum ficará. É promessa. Ensina o caminho, ensina o menino no caminho. Nós ensinaremos o menino, a menina no caminho, e ele nunca se desviará. Pai e mãe que está vivendo com um filho distante, em nome de Jesus ele voltará. Ah, Senhor, ele voltará. Meu irmão, minha irmã, ele voltará. É toda a nossa casa. Nós não queremos menos do que isso, Senhor. Queremos toda a nossa casa no teu altar, na tua presença. E um dia para sempre contigo, eis a nossa esperança. Então não tem governo, não tem estado, não tem professor, não tem educação, não tem cultura. Ninguém desviará dos nossos, porque o inimigo das nossas almas está no Apocalipse. Eu li o último capítulo da Bíblia. Ele será destruído e lançado no mar de lama, de enxofre. A vitória é certa, a vitória é nossa. Louvado seja o teu nome, meu Deus.